1797. Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana de Bragança, também conhecida como Dona Maria I, reinava. No Pinhal de Leiria pouco importava quem mandava. A mata existia há séculos e ia continuar a existir por mais um par deles. As árvores cortavam-se e voltavam-se a plantar, num ciclo que se repetia há muito. Aquele foi plantado numa primavera. Ali ficou até aos 79 anos. Estava na idade. Foi posto num carro e de lá para o comboio para distribuição. Calhou-lhe Lisboa, calhou-lhe ela. Estava em construção. A rua era um vai-vem permanente. Em frente preparava o terreno para o Real Coliseu de Lisboa, onde iriam caber 5.000 espectadores e onde, a 18 de junho de 1896, houve a primeira projeção de animatógrafo, aquilo a que hoje chamamos de cinema, no país. O Real Coliseu de Lisboa, esse, é hoje um supermercado. Mas afastamo-nos da nossa história. Ele, Pino Spinaster, Pinheiro Bravo, foi a última peça a entrar na construção dela e o seu lado bravo ficou marcado no interior, no âmago dela. Mesmo antes de o colocar no lugar, rapidamente e às escondidas, o carpinteiro pegou num lápis e escreveu. Fez esta escada João Martinho da Silva em setembro de 1876, que ela dure tanto como o dinheiro que dela receberei. Lá fora, as palmeiras bailavam indiferentes. Palmeiras, um palácio em revolução. Criação e produção sonora de Gui Caligari. Ideia original, narração, escrita e edição de Joana Louçã com Miguel Bordal. Este é o segundo de 3 episódios de Palmeiras, um palácio em revolução. Aproximamo-nos do dia em que ela e eles se conheceram, o dia 9 de março de 1975. Ela, claro, a casa muito engraçada, as Palmeiras. Eles, jovens estudantes revolucionários. Neste episódio vamos segui-los a eles e perceber o que os levou a que a procurassem a ela. Levanto-me de manhã cedo, vou para o Copcom e vejo o Copcom a ser sobrevoado por aviões e cercado por paraquedistas. Era 11 de março de 1975. Isto continua a ser depois. Já temos uma ideia de como estes jovens se conheceram e o que faziam em clandestinidade. Mas claro, tudo mudou num belo dia. Nós, concretamente, no Trotskistas, soubemos que ia ser a ver o 25 de Abril. Portanto, eu para aí um dia antes fomos para o Terreiro do Paço à meia-noite, à espera dos estantes e tal. Pronto. Coisa que não aconteceu, íamos para casa todos muito desiludidos. E no dia seguinte, então a 24, às 2 da manhã ou 3, telefone-me. Afinal é hoje, já está. Pronto. Depois, sabe que foram dias loucos, não é? Pronto. Aliás, logo no dia seguinte, 25 talvez, ou 26, portanto, assistimos à rendição de Marcelo no Largo do Carmo. Onde é que estavas? No Largo do Carmo. Portanto, assistimos lá à rendição do Marcelo. Lá saiu nos Chaimites, né? Tivemos a Antónia Maria Cardoso naquela manifestação. Nos primeiros dias de 25 de Abril eu estou mesmo no olho do furacão, porque eu ia atravessar o Rocio, eu vinha da Reboleira para o Gil Vicente todos os dias, e vejo tanques e cenas, e portanto tive um instinto e fiquei ali com eles, e vou depois atrás deles, e vou dar comigo no Largo do Carmo, e aí é que me apercebo de que está a haver um golpe de Estado, e que o Marcelo Caetano está lá dentro, vou sabendo, e depois aquele que a gente depois hoje sabe, que era o Salgueiro Maia, a mandar a malta chegar lá para trás, vão-se embora, vocês são doidos, e a malta vai disparar, e a malta não ia lá. Também tive, digamos, a casualidade de me aperceber que havia um jornalista português que estava a fazer uma reportagem semi-clandestina no meio da multidão, estás a ver, que às vezes se afastava, e que estava a contar, agora o Capitão Maia vai, e eu ia para lá ouvir para ver o que é isto que está aqui a passar, e comecei a ter a percepção de que era uma revolução, estás a ver, que era a revolução que a gente queria. E depois, nesse dia, lembro-me que quando o tal tanque com o Marcelo Caetano lá dentro sai, lembro-me
perfeitamente que também ainda deu os burros no tanque de guerra. Eu tive mesmo no Largo do Carmo. Tenho bem essa percepção. Vir ali à minha frente a Chainite, a ver os rostos, ou do Spin lá que foi entrar, e era assim uma desilusão. E depois sair o Caetano, ir à sede da PIDE, aí eu estava mais atrás. Não lembro-me do burburinho, e dos tiros, mas não estava ali. Quando foi o 25 de Abril, tínhamos ido à ópera, viemos para casa e tudo calmíssimo, era para aí meia-noite, não me lembro, tínhamos ido à ópera ao São Carlos, não, ao Coliseu. Ainda fomos chiar, viemos para casa de táxi e não se ouvia falar nada. E pronto, depois no outro dia de manhã é que acordámos com a saber o que é que se tinha passado. Ficámos todos muito contentes, não sei quantos, rua, tudo. Ter 11 e 12 anos na altura não era exatamente ser uma criança, e eu achava-me uma pré-adulta. Eu vivi o 25 de Abril com uma enorme felicidade. Acho que às vezes é um sentimento que algumas pessoas tentam transmitir e que me parece quase intransmissível. Apesar da idade, é um sentimento radical de esperança e de que estava tudo ao nosso alcance. Ter podido ver a Revolução com pessoas adultas ao lado delas, ter andado de braço do ar ou ter pegado na enxada ao lado destas pessoas, acho que é uma experiência que, enfim, talvez eu não consiga sequer descrever com toda a seriedade. Mas era isso, era a política e era a festa e era a esperança. Estivemos nos dias 25 de Abril da Anabela Brito, Jaime Pinho, Luísa Ramos, Margarida Ruas, mais uma médica, e Cecília Honório, professora e investigadora. Agora passa a palavra a Alfredo Frade, o tal que no episódio anterior foi preso na véspera do 1º de maio de 73, com José Manuel Boavida e o António Gomes com os panfletos escondidos na barriga. Depois seguem-se Luísa Ramos e Ana Campos, também médica. E havia uma atividade política fulgurante, não é? Eu lembro-me de ter passado um período de 3 dias sem dormir e 3 dias e 3 noites sem dormir. É assim, não, aquelas coisas que só se fazem em situações destas. É assim uma catarse, não é? Foi uma enorme alegria. Eu não me lembro o que é que se passou para mim, eu acho que não dormi entre o 25 de Abril e o 1º de Maio. Não me lembro. Era de um entusiasmo, de um sentido de luta, de aproveitar aquele momento para chegar a muita gente. Realmente era muita reunião, mas principalmente muita rua. Era muita rua, aquilo parecia um rio a correr. Começava alguém a dizer uma palavra de ordem, normalmente era nem mais, só soldado para as colónias, e toda a gente se juntava, uma manifestação engrossava de uma maneira incrível. E depois, se a rua bifurcava, aquilo não fazia mal, quer dizer, ia uma parte da manif ali, outra para lá, e continuava por ali. Não sei, eu não me lembro nem de almoçar, nem de jantar, nem de certeza que fiz isso, não é? Foi muitas reuniões, lembro-me de ir às Cabalitas do Cabral Fernandes falaram, quer dizer, eu não fui às Cabalitas, fomos de carro até a uma fábrica de mulheres e depois chegar lá e para que me vissem estar às Cabalitas dele a apelar, não sei, aqui, pronto, olha, a falar do 25 de Abril. É bastante difícil imaginar em 2023 como é que eram os tempos do PREC. Os tempos do PREC eram tempos de agitação permanente, era o tempo de andar nas ruas em manifestações praticamente diariamente, portanto havia, entre reuniões e manifestações, a gente juntava-se todos os dias, portanto era uma altura de facto de
das pessoas irem dormir a casa e dormir um pouco. Antes de continuarmos, vamos fazer um parênteses, porque precisei de confirmar uma coisa com uma amiga. Ela é a Adriana Pinho, estamos num café, há muito barulho, mas às vezes é no caos que se têm as melhores conversas. Já te contei que estou a fazer um podcast sobre o Palmeiras? Não. Mas porquê Palmeiras? Tu vais fazer um trabalho sobre o Palmeiras sede? Sim. Ok. Tu sabes alguma coisa do classificação? Não. Nada. Zero. Eu passei por várias fases a pensar como é que havia de fazer isto, mas os últimos meses foi a fazer entrevistas às pessoas que estavam, tipo, a tentar descobrir as pessoas que ocuparam a sede. Eu tenho uma cena que eu não sei muito bem como é que é de resolver, mas é que no meio dessas pessoas que estavam a ocupar a sede, 2 delas eram os meus pais. E então, não sei como é que hei de abordar esse tempo. Tipo, estava a pensar não dizer nada sobre isso. Eu apresento-os, a questão é dizer se eles são o meu pai e a minha mãe. Ah! Mal. Não preciso dizer. Não preciso dizer. Adiante. Vamos voltar a 74, 75. Esta urgência da mudança que põe de lado todas as rotinas é aquilo que me fica na cabeça sempre que me descrevem o PREC. Sobretudo na perspectiva das pessoas envolvidas no ativismo, como se diz hoje. Da mesma forma, imagino a desilusão do reinstalar de muitas dessas mesmas rotinas à medida que o tempo passava, de quem percebeu por um momento que tudo era possível. Agora, Anabela Brito e Margarida Ruas, que estavam em Lisboa, e Jaime Pinho, que esteve perto de Viseu. Como é que era o vosso cotidiano durante o PREC? Porque a impressão que eu tenho é andarem sempre de um lado para o outro. Era sempre. Porque era manifestação à porta do quartel do Ralis. Íamos para o Ralis. Manifestação na Alameda dos contra-revolucionários, que já agora não lembro daquele que tinha um nome, que vieram do país inteiro, com bocas, com não sei o quê. Era o dia inteiro, nós não parávamos. Era mesmo, era o dia inteiro, não parávamos. Era a porta, era a Setnave, a Lisnave, a Messa, pronto. Porque nós corríamos, e nessa altura havia uma grande necessidade também de dar visibilidade ao grupo, não é? Portanto, havia uma greve na Messa, era fazer comunicados, ir distribuir para a porta da Messa, ir manifestar o apoio. Portanto, foi de facto. Eu nem sei como é que a gente conseguiu passar de ano. Era, todos os dias era uma sensação diferente, era uma altura lá. Havia sempre qualquer coisa, ou porque íamos à manifestação, ou porque agora havia um acontecimento qualquer, era um entusiasmo que eu às vezes penso assim, os meus filhos não tiveram esta vivência que era muito boa, percebes? E depois havia muita camaradagem, estávamos sempre juntos, havia sempre qualquer coisa para fazer juntos, ou era para colar cartazes, ou era para não sei quanto, para uma coisa ou para outra, ou era para ir para as fábricas distribuir qualquer coisa, e era muito engraçado. Foi uma altura muito boa. Foram uns anos de faculdade bons, acho que foi uma faculdade muito, muito interventiva, com muita ação, muitas coisas, e pronto, e também depois como estávamos ligados à SAI, depois já tínhamos as coisas também de fora, era uma adrenalina naqueles tempos, não podes imaginar. Mas houve uma coisa, Joana, olha, que eu lembro-me, por exemplo, eram tipo 6 da tarde, olha, não sei quantos, há um comício em Leiria, é preciso não sei quantos carros, é preciso de um carro para levar as pessoas, não sei o quê, portanto, só se tinham lembrado naquele dia que tinham que lá chegar, estás a perceber? Era tudo em cima, era miúdos, era tudo em cima do joelho. Com esta vivência, acho que foi importante porque depois nós no local de trabalho, na maneira de falarmos com as pessoas, na maneira de estar, acho que temos uma maneira de estar diferente, percebes? Eu acho que sou diferente que se não tivesse passado por isto, estás a perceber? Acho que se eu não tivesse passado por isto, provavelmente não olhava para as pessoas da mesma maneira que olho. E acho que não teria tido a mesma visão se não tivesse tido esta experiência, estás a perceber? Que me fez ver muitas coisas e perceber que a vida das pessoas de facto não é fácil. Em 1975 estava eu a viver em São Pedro do Sul, que fui para lá dar aulas. Quando é que foste para lá? Eu fui para lá
comecei em setembro de 74. Porquê é que foste? Foi porque no ano letivo a seguir à Revolução, nesse ano ninguém entrou para a universidade. Ninguém entrou para a universidade porque nós tínhamos conquistado o direito de toda a gente que tinha acabado o secundário com nota positiva entrar na universidade, ou seja, abolimos as provas de admissão à universidade e, portanto, o governo apercebeu-se de que não havia lugar para toda a gente, nem professores. Enquanto as universidades se preparavam para a entrada de mais alunos, quem iria entrar para a universidade tinha duas opções, ou trabalhar ou fazer o serviço cívico. Era aquela cena que até teve alguns frutos bem interessantes, por exemplo, as recolhas do Michel Giacometti pelo país, de recolhas de músicas, recolhas de instrumentos agrícolas, que depois vão dar origem a filmes e a discos e a museus, como o Museu do Trabalho de Setúbal. As pessoas eram colocadas em casas numa aldeia, por exemplo, e o Estado pagava-lhes uns tostões à pessoa para albergar os grupos de estudantes, e depois os grupos de estudantes ou estavam ligados, neste caso mais conhecido ao Michel Giacometti, mas também outros projetos, inclusive de irem ajudar o pessoal a trabalhar nas hortas, carregar cenas ou fazer as vindimas, estás a ver? O Jaime escolheu ir trabalhar. Nesse verão do 25 de Abril vai-se desenvolvendo a ideia de que os meninos e as meninas das classes populares vão ter hipótese de ir para as escolas secundárias. Coisa que a 25 de Abril era para uma minoria. Isto criou, claro, uma necessidade súbita de professores e que não foi de sumenos importância. No início da década de 70, em Portugal, 20% dos homens eram analfabetos, 1 em cada 5, e quase 1 em cada 3 mulheres. Pouquíssimos jovens seguiam os estudos até o ensino secundário, eram menos de 3%, e ainda menos chegavam à universidade, esses eram menos de 2%. Neste campo, a realidade mudou radicalmente em 50 anos. Portanto, estou aí um ano letivo, se calhar até junho, talvez, de 75. No verão quente, no chamado verão quente, regressei a Lisboa. E aí é que comecei a frequentar o Palmeiras, quase um ano depois, com a Revolução em Movimento em Lisboa, muito mais lenta e muito mais difícil lá no sítio onde eu morava, que era na Beira Alta, não é? Mas também lutávamos lá, claro. Mas regresso ali, devo ter encontrado com esse grupo e, portanto, alguém me deve ter convidado para ir lá ao Palmeiras. Deve ter sido assim, não me lembro propriamente. Tudo era natural, tudo era... Quer dizer, os nossos sonhos estavam-se a transformar em realidade. Para mim era óbvio, tudo era possível. E, portanto, se calhar, só mais tarde é que me apercebi que ele tinha sido ocupado. Ainda encontrei que nem me apercebi que ele era ocupado. Estávamos lá, sei lá, porque nem tínhamos mais que fazer de pensar nessas logísticas. Pensávamos era em manifestações dia e noite, andávamos, portanto, sempre a fazer coisas, de manhã à noite. Primeiro de maio foi assim, a maior enchente que eu vi de gente. Era um calor insuportável, toda a gente, aos gritos, toda a gente a cantar, toda a gente tão feliz, tão feliz, tão feliz. Lembro de ter descido aqui à Avenida do Aeroporto. Lembro de ter passado no Arieiro, eu lembro da Avenida do Aeroporto, estávamos a descer, eu lembro que tínhamos uma sede horrível, tudo fechado, não havia um filho para beber água, nada. Então as pessoas estavam lá na janela a dar-nos água. Foi assim eu acho que não houve ninguém que ficasse em casa, só estavam a dar água mesmo nas janelas. A ver para levar, porque eu acho que foi mesmo, mas estava lá. Aquilo resultou desde dos gajos de direita, de esquerda, toda a gente. Houve mesmo ali uma explosão de pessoas na rua. Foi muito intenso esse dia. Alongamo-nos, vamos fazer um intervalo. Para desentorpecer os ouvidos, lembrei-me de 2 histórias de pessoas que vieram de fora e participaram nesta euforia que foram esses tempos. O primeiro foi o Miguel Romero, mais conhecido por Moro, que vivia na Madrid franquista, onde militava clandestinamente no partido da Quarta Internacional.
O Moro teve um encontro marcado com um ou uma militante portuguesa em Lisboa. Ficaram de se encontrar dentro de um café no centro da cidade para discutir estratégias de como aproximar as lutas antifascistas num e no outro lado da península. O dia em que tinham combinado encontrar-se foi a 24 de abril. O Moro veio, apanhou um comboio que na minha imaginação era um noturno desde Atocha, saiu em Santa Apolónia, que tinha aquela luz do nascer de um novo dia, e foi para o café. O café estava aberto, mas o companheiro ou companheira nunca apareceu. À falta de um telemóvel com signal através do qual se pudessem comunicar, o Moro voltou a Santa Apolónia e apanhou o comboio de regresso, que nesta altura eu já imagino como tendo sido ao início da noite. Quando chegou a Madrid, viu a notícia e percebeu o que se tinha passado. A mãe dele nunca deixou de acreditar que o 25 de abril só aconteceu porque ele apanhou aquele comboio, fez o que tinha a fazer e voltou para Atocha. A segunda pessoa chama-se Alan Prout, um grande sociólogo da infância, que me contou a sua vinda a Lisboa em 74. Ele vai falar primeiro em inglês e depois eu resumo em português. Yeah, 1974. What a time. I was 24 at the time. I was on the left, had a lot of left-wing friends. And when we saw what was happening in Portugal, we decided that summer we were going to go and see the revolution. Which we did. We hired a minibus. I think it was about 8 or maybe 10 of us. We set off with tents and stuff to drive through France, then across Spain to Portugal. Franco was still alive, still ruling Spain. We felt that we were doing something quite dangerous if we were found out. But we were fine in Spain. In Lisbon, we were looking for a campsite and they were all full. So somehow we learned that the Benfica Stadium, the outside of it, which was a kind of dirt car park kind of thing, was being used as an overflow campsite. So we set up our tents there. The big highlight of the whole trip was when the Benfica team came out of the stadium to this little practice ground next to where we were camping. And we went over and challenged them to a game of football. And they said, yeah, come on then. And then they rang rings around us for about 10 minutes. And then they'd had enough and they told us to go away. So that was the big highlight, and I've dined out on that for years, that I once played against Benfica. Another highlight I remember was when we visited, it was a daily newspaper, I think the newspaper of the Socialist Party at the time, which had been occupied by the print workers who produced this newspaper. And they used to do this kind of daily explanation of what they were doing and what they wanted. And we turned up and there were just hundreds and maybe 1,000 people in this little courtyard listening to the story of the occupation. I don't know what happened to the occupation of that paper, but I guess like the rest of the revolution, things came up to a great head, but then died away again. Resumidamente, o Alan veio com amigos numa carrinha, atravessaram Espanha, ainda em ditadura, chegaram a Lisboa e os parques de campismo estavam sobrelotados. Souberam que ao lado do Estádio da Luz havia um terreno de terra batida onde podiam montar as tendas. Um dia desafiaram a equipa do Benfica, que ia para o seu campo de treinos, a uma partida. Eles aceitaram e durante 10 minutos fizeram fintas à volta dos jovens ingleses até que se fartaram. O Alan fez esses 10 minutos durar e várias vezes conta a história de quando jogou contra o Benfica. O outro ponto alto da viagem foi a visita a um jornal ocupado por trabalhadores da imprensa que diariamente faziam um ponto da situação perante centenas de pessoas. O Alan não sabe o que lhes aconteceu depois, mas diz que talvez tenha sido como a Revolução, que começou bem e lentamente desapareceu. Quanto aos trabalhadores, ele refere-se ao jornal República, um jornal da oposição ligado ao Partido Socialista, que no início dos anos 70 vendia 10.000 exemplares diariamente. Era um vespertino, ficava localizado na Rua da Misericórdia, num prédio que hoje tem uma Pizza Hut, e os escritórios do jornal foram transformados no Lisbon Mercy Apartments.
A 19 de maio de 75, a Comissão de Trabalhadores ligada ao PC, que representava os tipógrafos, gráficos e administrativos, ocupou o jornal contra a direção de Raul Rego, do PS. O jornal passou a ser publicado pelos trabalhadores contra a direção, e o PS fez do caso uma bandeira pela liberdade de imprensa, tendo-o até levado a discussão numa reunião da NATO pouco tempo depois. A publicação, como o Alan suspeitava, foi suspensa em janeiro de 76. A primeira vez que conheci o Alan, ele disse-me: "Sabias que já joguei futebol contra o Benfica?" E atenção, que não era um plantel qualquer. Vou tentar não maçar quem não gostar de futebol e não vou dizer todos os nomes, mas a equipa incluía, entre outros, Messias, Humberto Coelho, Cheo, Tony, Jaime Graça, António Simões, Diamantino, Nené, Artur Jorge e, claro, Eusébio. Pode não ser a vivência mais revolucionária do PREC, mas a história dos ingleses que jogaram contra o Benfica enquanto faziam turismo revolucionário mostra como tudo era possível naqueles meses. E, de facto, em 73-74, quem ganhou o campeonato foi o Sporting. Recomeçamos? Se no primeiro episódio percebemos o que faziam os militantes da LCI, que viriam mais tarde a ocupá-la a ela, as Palmeiras, agora as suas vidas levaram uma reviravolta. Mas de que forma mudou a organização e o que a levou a que no próximo episódio tenham ocupado a casa? Vamos ouvir Ana Campos e a Anabela Brito, intercaladas, e depois o bolchevique José Falcão e Francisco Louçã. A LCI tinha uma estrutura muito débil desde no 25 de Abril, porque tinha menos de um ano de Constituição, portanto tinha uma implantação rudimentar em Lisboa, Porto e Coimbra, e tinha essencialmente estudantes, tanto que conseguiam recrutar um ao outro trabalhador e operários. A realidade é que o PC era a força que tinha a implantação, tinha uma organização estruturada, montada, e as organizações como a LCI, acabadas de formar, de facto não conseguiam ter aquela relevância no momento, não é? Que nós todos desejávamos, não é? O que nós queríamos era fazer algo, não é? Visível e participar em algo visível. E aí houve algum sentimento de impotência, não é? Nós não conseguíamos, eles é que não sei o quê, mas depois também não conseguíamos optar por estar com eles, por Stalin. Tínhamos o nosso espírito anti-stalinista era muito marcado. Procurava influenciar gente nos quartéis, os soldados, portanto, e influenciar as pessoas em geral sobre aquilo que considerávamos que era a forma mais correta de intervenção em cada momento. Nessa altura, uma das partes mais importantes era o fim da Guerra Colonial, quer dizer, o 25 de Abril, a reivindicação mais importante que foi gritada em todo o percurso do 1º de Maio, na grande manifestação do 1º de Maio, uma semana depois, era nem mais um só soldado para as colónias, portanto a baixa guerra colonial. Havia 2 ou 3 fábricas que estavam em luta já em 75, não em 74 ainda, mas já em 75, portanto as fábricas foram ocupadas pelos trabalhadores, houve greves, etc. E nós participávamos nisso tudo. Fora, exteriormente, só tentando influenciar pessoas lá dentro, obviamente. Não tínhamos ainda grandes contactos em nenhuma dessas situações. Porque o grande desafio, imagino eu, para um partido pequeno de esquerda crescer era chegar fora do meio estudantil. Claro, o grande debate, a decisão estratégica era como alargar os seus contactos para as pessoas que trabalhavam, os trabalhadores e os operários. Eu, de facto, só entrei para militar no dia 9 de julho de 74. No dia em que houve uma manifestação no Parque Eduardo VII, que ia libertar os 2 gajos que estavam presos na escola de Almada, 2 capitães majores, que estavam detidos em Almada, no Forte de Almada, e nós fomos para lá, juntámos
numa grande manifestação e que acabou por ir ocupar os autocarros que passaram a ponte que já estava ocupada por outras pessoas, como também estavam as linhas de comboio que paravam, a linha de comboio nessa altura também parava tinha para ler um comunicado sobre o que quer que fosse. Parava o comboio e o pessoal ia ler o comunicado, isto em 75. Depois continuava. Portanto, nessa altura, em setembro, estava muita coisa ocupada. E nós fomos ocupar os autocarros, porque a gente para ir para... o barco não aguentava tanta gente que estava naquela manifestação, e foram muitíssimos autocarros até ao Forte da Almada, e a verdade é que eles foram soltos logo a seguir. E tu inscreveste nesse dia? Eu inscrevi-me, tornei-me oficialmente militante da LCI no dia 9 de julho de 1974. O Rossio foi mais ou menos um speaker's corner durante vários dias. As pessoas subiam à estátua, falavam sem megafone. Eu fiquei sem voz durante 2 ou 3 dias, ao fim de muitos discursos na estátua e estava cheio de gente para ouvir o que se podia ouvir na altura. Que grupos de trabalho é que havia? Chamavam-se células. Não, depois do 25 de Abril continuavam a chamar-se células? Continuavam. Tinham a mesma estrutura, só que lentamente, enfim, mas não durou muito tempo, deixou de se utilizar pseudónimos e as pessoas passaram a conhecer-se todas, não é? Porque em vez de ter um conhecimento limitado às pessoas da sua célula, que até podiam conhecer-se sabendo quem eram sem saber os seus nomes, mas claro que a partir daí passaram a usar, pouco tempo depois passaram a usar os nomes. Prática muito diferente de outras organizações, porque houve outras organizações que mantiveram os maoístas, por exemplo, mantiveram os pseudónimos durante mais de um ano. Houve pessoas clandestinas durante 6 meses depois de 25 de Abril, porque achavam que aquilo era só um truque dos espinolistas e que ia voltar a ditadura e não sei o quê. E, portanto, não se podia desfazer os aparelhos clandestinos. Offset é o nome de um rapper norte-americano. Conheço o seu nome porque teve uma relação de vários anos com Cardi B, também rapper de Nova York, que apoiou a candidatura de Bernie Sanders em 2019. Sempre que ouço a palavra Offset, é nele, ou melhor, nela, que penso. Antes da era digital, toda a propaganda era obviamente impressa. Várias pessoas com quem falei pareciam ter quase uma fixação com estas impressões. Quando nós instalamos depois um offset, provavelmente um offset. Mas faz sentido. Em ditadura, ter uma impressora era de ter o poder de comunicar, de passar a mensagem a mais do que uma pessoa de cada vez. É eficaz, anónimo, relativamente seguro e, para a época, era o mais rápido que havia. O José Manuel Boavida, do primeiro episódio, contou-me que um amigo ficou preso porque numa rusga em casa a PIDE encontrou escondido entre os livros um recibo de compra de um copiógrafo. Bastava a suspeita de ter acesso a uma impressora para se ir preso. Durante a ditadura, a LCI tinha uma impressora na casa clandestina de Paços de Arcos, outra em Coimbra e outra no Porto. Depois do 25 de Abril, a necessidade de comunicar aumentou enormemente. E claro, as impressoras de então são máquinas que hoje nos pareceriam pré-históricas, ou no melhor dos casos, vintage. E a LCI também fazia uma publicação? Sim, tanto fazia várias publicações, portanto havia comunicados sobre o movimento estudantil, havia comunicados sobre a guerra colonial, havia comunicados sobre o MFA e a situação política, sobre a ocupação de fábricas que, entretanto, estavam a ser ocupadas e reuniões preparatórias para isso. A atuação, nessa altura, eu passei a ser parte de uma célula na margem sul, ia 2, 3 vezes por semana à noite no barco para a margem sul para reunir com gente que era essencialmente estudantes, mas na minha célula havia já 2 operários. Propaganda, sei que às tantas eu já era que organizava uma célula onde estavam pessoas que de certeza sabiam muito mais de marxismo do que eu. Não sei, é um período assim muito... onde tudo se mistura muito mais do que antes. Antes era tudo muito marcado e muito organizado, cada ação era uma coisa com muita força e com algum perigo, não é? Todo o clima do pré, que é isso, é um debate público permanente,
A imprensa muda completamente, passa-se a publicar comunicados nos jornais, enfim, passa. Com que frequência, com que regularidade é que saía, que era publicado o se chamava Combate? Luta Proletária. Era semanal? Depois foi semanal, não sei se logo ao princípio, talvez não fosse semanal. Quando surgiram os primeiros comunicados, toupeira vermelha, não sei se tu já viste alguns desses comunicados. São engraçados, eu tenho ainda alguns até fiz eu os bonecos. E lembro quando surgiram em medicina os primeiros comunicados, os colegas perguntarem quem são estes? Já conheciam, os PCs já eram conhecidos, os Maoris ainda eram, quem são estes? A interrogação, quem eram aqueles? Muita cola e muito cartaz e muitas pessoas a aparecerem. Era na sede da LCI em Setúbal, que eram muita gente, todos os dias aparecia gente dos bairros periféricos e da cidade, e não só, não é? Mas muitos, os filhos dos pescadores, os filhos dos operários, os jovens que apareciam e aí estarmos a fazer depois as reuniões de propaganda e de consciencialização política, não é? Mas não. E lembro-me de estarmos a fazer as listas para a primeira Constituinte. Tivemos aqui a Ana Campos e depois uma sanduíche de Luísa Ramos com Francisco Louçã e Anabela Brito pelo meio. A primeira Constituinte de que fala a Luísa foram as eleições para a Assembleia Constituinte Portuguesa, as primeiras eleições livres com sufrágio universal, realizadas no país a 25 de abril de 75. Esta Assembleia iria escrever uma nova Constituição, para substituir a de 1933, aprovada durante o regime fascista. Todos os partidos se apressaram a compor listas e recolher assinaturas. As eleições foram ganhas pelo PS de Mário Soares, o PPD de Francisco Sá Carneiro ficou em segundo lugar, com menos 35 deputados, e o PCP de Álvaro Cunhal teve 12,5% dos votos, mais 4% do MDP de Francisco Pereira de Moura. A LCI teve 10.835 votos, 0,19%. Nas eleições legislativas do ano seguinte, 0,30%, que é uma forma exagerada de dizer 0,3%. Uma minoria absoluta. Mas isso foi muito depois. O Krivine, de quem Margarida Ruas vai falar a seguir, é o Alain Krivine, líder trotskista francês que foi um dos dirigentes do Maio de 68 e era do partido da Quarta Internacional Francesa, a Liga Comunista Revolucionária, LCR. Portanto, havia muitas reuniões lá em casa, depois começou a ver todas as pessoas a virem da LCR francesa, ficava muita gente, a minha casa estava sempre cheia de gente que eu nem conhecia, nem sabia quem era, entravam e saíam, nem sabia quem eles eram. Eu lembro-me de ter ido a Londres e ter ido lá à LCI inglesa e cheguei lá e disse que era da LCI, que era da quarta, mas pertencíamos à quarta internacional, mas portuguesa. Havia um comício no dia seguinte, pediram-me logo para falar. E eu disse, ai meu Deus, como é que eu vou falar? Eu percebi inglês. E então estava lá o Krivine, e eu disse, eu não sei fazer um discurso em inglês, não sei cantar, não faz mal, eu ajudo, não sei cantar, olha. E eu acho que falei em francês, sim. E ele ajudou-me, não sei, que foi muito engraçado. Pronto, falar para aquela gente toda, até nem me gostou nada, porque pensei, pronto, ninguém me conhece. Acho que estava mais à vontade ali que se fosse em Portugal. Foi muito engraçado, porque as pessoas todas queriam saber o que é que se passava em Portugal e foi fazer um bocadinho o resumo do que estava aqui a passar. Foi uma coisa muito engraçada e eu gostei muito e disse, ainda bem que eu vim sozinha, porque se viesse que o Jorge era eu que tinha este papel, não era eu, senti-me assim importante naquele dia. Mas nem tudo corria tão bem naqueles tempos. Havia pessoas muito sectárias e muito... aquilo que não andasse lá com a farda das camisas aos quadrados e com os meias todas rotas e os sapatos não sei quantos, aquilo já não podiam ser trotskistas, nem sequer podiam ter... Houve uma vez qualquer, acho que eu tinha uma t-shirt que era vermelho e azul, uma coisa qualquer, e ele dizia que aquilo devia ser, que era um símbolo da América.
uma estupidez que não me passa para a cabeça. Era uma coisa qualquer que eu tinha, que não podia ser eu, porque eu tinha andado com uma camisola que tinha as cores da bandeira da América. Este foi o segundo dos 3 episódios da primeira temporada de Palmeiras, um Palácio em Revolução. Criação e produção sonora de Gui Caligari, ideia, narração, escrita e edição de Joana Louçã com Miguel Bordalo. No próximo episódio vamos finalmente conhecê-la a ela, a casa, As Palmeiras, que vive no número 268 da Rua da Palma, em Lisboa. E a minha surpresa foi que estacionei o carro e entrei pelo copo com dentro, não havia ninguém, nem à porta, nem nada. Fui ali, até entrar numa sala onde estava uma lata de gás e eu ouvia na sala ao lado o hotel a dizer: mas ponham as metralhadoras cá fora, pá, atinjam os gajos. Isto no próximo episódio. Participaram neste episódio Adriana Pinho, Alan Prout, Alfredo Frade, Ana Campos, Anabela Brito, Cecília Honório, Francisco Louçã, Jaime Pinho, José Falcão, Luísa Ramos e Margarida Ruas. O Marco Marques tirou todas as minhas dúvidas sobre Pinheiros Bravos. A todas elas, muito obrigada. Segue Palmeiras, um Palácio em Revolução na tua plataforma de podcasts. Deixa a tua avaliação e envia os teus comentários. Palmeiras, um Palácio em Revolução. Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.